por que que aquilo que é simples para você, que já é mãe, que já é adulta, às vezes é tão assustador para o seu filho, para a sua criança, para uma criança, né? O cérebro infantil ainda não diferencia com clareza o que é real e o que é imaginário. Para as crianças está tudo muito misturado e, na verdade, está tudo muito real. E aí é por isso que, às vezes, uma situação tão boba, entre aspas, que é boba às vezes para a gente. Para a gente que já cresceu, para o adulto, para a mãe, para o pai que já cresceu, que já passou por aquilo. E já tem clareza de que aquilo ali não tem nada demais. Eu posso te falar que eu já tive contato com pais, homens, o pai, que tinha problema com o escuro. Não lidava bem com ambientes escuros. Aí, 40 anos de idade. Então, assim, sons altos, ambientes escuros, separação dos pais, monstros, máscaras, ladrão, acidente de carro, rua. Muitas vezes são situações assim, as mais diversas, né, que a gente ouve. Altura. Então, tem criança que tem gatilhos, né, assim, situações de medo mesmo por situações diversas. E tudo isso para a criança é amplificado. É tudo mais forte, mais intenso, mais aterrorizador. Para a criança, o medo é intenso e real. O cérebro dela entende aquilo tudo como concreto. Ela não consegue parar e pensar, não, é coisa da minha cabeça. Ela precisa de um adulto para ajudar a formular essa ideia, né, de que é simbólico, de que é imaginário. E assim, não adianta dizer para a criança, não precisa ter medo. Porque quando você fala não precisa ter medo, você está indo para o lado da razão, para o lado racional. E a criança ainda não consegue alcançar. Para ela é tudo emotivo, emocional. E aí eu vou te falar, é como se quando a pessoa fala para você, não precisa ficar ansiosa. Funciona? Não funciona. Se você está ali em algum momento de ansiedade, não adianta, não funciona. Por quê? Como eu falei, o medo não responde à lógica. Não opera ali no lado da razão, da lógica, do raciocínio lógico, não. É emoção. E emoção a gente só resolve com conexão, emoção. O filho tá, né, com medo, né, emocionado do lado de lá e você vem do lado de cá e também responde dessa forma, emocionalmente, com afeto, com conexão, com acolhimento. E aí, os estudos mostram que até os 7 anos, volta é a idade que a criança está, né, começando ali a alfabetizar, 6, 7 anos, a imaginação da criança funciona como um motor poderoso. Ela sente como se tudo aquilo que ela pensa fosse possível. Então, pensei é possível. Pensei é real. Ela não consegue dissociar ainda, né, até os 7. Imaginando aí crianças até menores, 5, 4, 3, até os 7. A partir dos 7 ela começa a elaborar, né, a questão do imaginário e entender a diferença ali do que é concreto, do que não é concreto, do que não é real. Ela sente como se tudo aquilo que ela né, imaginou ali fosse realmente possível, inclusive as situações perigosas. Então, às vezes, você imagina, a criança está ali rodeada de situações, ela ouve uma história da mãe, do pai, do professor, do colega do pai, contando uma história de um acidente, enfim, de alguma situação. Ela ouve notícia na TV, ela ouve enquanto você está com o celular vendo algum vídeo, dando alguma notícia, falando alguma coisa, né, catastrófica e guerra, enfim, assalto, situações naturais mesmo, enchente, terremoto. Tudo isso a criança vai ouvindo e absorvendo igual uma esponjinha. E aí você imagina depois a imaginação o que faz? Amplifica. Amplifica e pensa, é possível. É real. Você imagina uma criança assistindo um filme, sei lá, de terremoto, de furacão, de tornado. É por isso que às vezes tem ali, né, a classificação etária.
porque ela não consegue dissociar. Isso é filme, isso é ficção. E às vezes até a ficção, o que que é? É baseada em fatos reais. Pronto. Pode acontecer. Aí ela vê um vento e às vezes ela imagina. Isso eu tô falando crianças pequenas, ok? Então, assim, ela imagina. Isso pode ser possível. A criança que é pequena, até os 7 anos, ela não consegue dissociar isso. E aí, deixa eu passar para você aqui os tipos mais comuns de medo por faixa etária. Porque, obviamente, uma criança de 3 anos não tem o mesmo medo de um pré-adolescente de 11, né? São situações diferentes. E antes de eu dar esse prosseguimento, eu quero lembrar novamente, ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí agora no canal. Ok? Porque a gente tem essa meta, né? Acho que eu não falei, não lembrei isso ainda hoje. A gente está com essa meta de alcançar 1000 inscritos no canal. Quantos que a gente está, Lucas? A gente está com 782. 782. Então, estamos caminhando. Se inscreve aí e ajuda a gente a bater essa meta. Ok? Vamos lá. Tipos mais comuns de medo por faixa etária. Vou começar aqui a partir dos 3, 4 anos, tá? Então aí, 3 a 6 anos. Então, quais são os medos mais comuns? Se você tem aí uma criança até 6 anos, você pode aí se reconhecer nessa situação, nesse contexto. Medo do escuro. Então, tá, chega num ambiente escuro, a luz está apagada, já fica com medo. Então, aí a gente vê uma situação na hora de dormir. São muitas crianças que não conseguem dormir sozinhas, que elas querem o pai junto, não quer dormir no próprio quarto. Então, a gente consegue entender o que que é. E aí, daqui a pouco eu vou vir com uma dica de como resolver isso, ok? Então, vamos lá. Medo do escuro, medo de monstros. Então, tem a questão aí também do que ouve, das histórias, de que conteúdo ela está tendo ali no desenho, no celular, na TV, no livrinho que você está lendo para ela, né, para essa criança. Então, a gente tem que fazer um filtro muito delicado, muito cuidadoso. Qual é o conteúdo? Porque a criança ainda não tem maturidade para poder lidar com alguns conteúdos. Então, assim, medo de monstro, medo de barulhos altos, né? Então, assim, um barulho mais alto, por exemplo, um filme de cena de tiro, de bomba. Então, a criança às vezes assusta, né? E separação dos pais. Eu tenho bastante caso, né, de atendimento presencial de pais separados. Então, assim, a gente consegue entender essa situação do medo da criança, da separação dos pais, né? Às vezes isso já é real e às vezes isso acontece, não é real ainda, os pais estão ali juntos, mas a criança ouve briga, ouve discussão e qualquer coisa já acha que talvez pode ir embora, né? O pai vai embora, a mãe vai embora, às vezes convive com algum outro contexto de familiar mesmo, que tem pais separados, ou de coleguinhas que têm pais separados, e aí quando vê uma briga do pai e da mãe, já imagina, será que meu pai vai embora igual o pai do meu coleguinha? Entende? Então, assim, é um medo, né, que acontece sim com as crianças e elas não sabem mensurar a questão da briga dos pais. Se aquilo ali realmente é uma briga, é um clima de briga para separação ou não. A criança não tem ainda essa maturidade, ok? Então vamos lá. 7 anos, 7 a 9 anos. Quais são os medos das crianças um pouquinho mais velhas ali por volta dos 7, 9 anos? Medo de acidente. E aí, veja bem, já está trazendo para uma situação um pouco mais real. Tá? Situações reais. Então, viu notícia, viu filme, viu alguma situação, alguma cena e já fica pensando. Medo de andar de bicicleta porque pode ter um acidente. Medo de andar de carro, medo de andar de ônibus. Entende? Por quê? Medo de acidente, porque às vezes viu e ficou com aquela cena ali na mente, né? Medo de perder os pais. E aí, eu estava comentando com o pessoal aqui do estúdio, situações de perda. Perda mesmo, morte, doença e morte. Tem crianças que passam a infância toda sem perder um ente próximo. Não sabe o que é isso, não sabe o que é morte, não sabe o que é velório, não sabe o que é cemitério. Não entende porque não vive isso. Passa a vida, né, a infância toda, a adolescência, sem saber que os avós estão ali, ou então já se foram e não conheceu. Então,
né? Os familiares estão ali, os idosos estão ali presentes, enfim, todo mundo ali tranquilo. Mas tem criança, e eu já recebi criança assim, que já perdeu de pancada assim, ó, 2, 3 entes queridos. Próximos, não é gente lá de outra cidade, de outro estado, não. Gente próxima, que morava no quintal, que morava perto, que convivia todo dia, que via todo dia, aquele tio avô, aquela avó, enfim. E aí perdeu um, daqui a pouco perdeu o outro, daqui a pouco perdeu o outro. Em clima de doença, né? De doença grave, terminal. Então, assim, aquela criança ficou bem assustada. E aí é que a gente está trazendo uma situação mais real mesmo, né? Da perda. Então, assim, crianças de 7 a 9 anos, elas têm essa situação do medo mais real, de situações mais reais. E um outro medo também é o medo de errar, de cometer erros e de errar, de cometer erros e aí ser cobrada, acusada, né? Em relação a alguma coisa que ela esteja fazendo. Por exemplo, tarefa, ou então fazer alguma coisa errada dentro de casa, etc e tal. Ok? Então, assim, são crianças mais velhas e que, às vezes, por uma questão de perfeccionismo mesmo, né? Quer fazer tudo certo, ou então estão sendo cobradas a fazerem alguma coisa certa, ou então estão sendo criticadas quando fazem algo errado, então tem essa questão de medo de errar, ok?